Você sente isso? Um vazio que não grita, mas que corrói por dentro. É o silêncio que nasce entre os gestos que ninguém percebe. Cada olhar lançado ao nada parece pesar toneladas, mas ninguém vê. Você caminha por um corredor de espelhos e ainda assim se sente invisível. O mundo segue, impassível, enquanto seu coração se esgarça em uma solidão que ninguém ousa tocar. Há algo em você que deseja ser reconhecido, algo que implora por olhos que não existem. E mesmo quando você tenta falar, a voz se perde em uma neblina que ninguém atravessa. A cada passo, você percebe que o amor que sente é um fogo sem chama externa. Ele consome, mas não aquece. O mundo responde com ecos vazios e você aprende a sorrir enquanto sente a fissura crescendo. Pensamentos se enrolam como serpentes silenciosas. Você olha para o espelho e não se reconhece. Há uma dissonância entre quem você é e quem você deseja ser visto. E nesse pequeno abismo, algo em você hesita, se retraindo. Você se recorda de momentos em que seu coração quis se abrir, mas algo travou. Um gesto não correspondido, uma palavra não ouvida. O silêncio se tornou sua linguagem mais fiel. Cada tentativa de aproximação é como escrever no vento. E ainda assim, você continua tentando, porque não desistir parece mais doloroso que o próprio vazio. E quando o mundo olha para você, parece que tudo é um teatro silencioso. Você se pergunta: será que algum dia alguém verá além da superfície? As respostas escapam, e você se perde entre suposições e verdades fragmentadas. Cada interação se torna uma dança delicada, onde você se entrega sem saber se será notado. Há noites em que a escuridão parece mais concreta que o mundo à sua volta. Você sente cada ausência como um golpe silencioso. O amor que você dá volta para você em ecos distorcidos. Um calor fantasma, um toque que nunca chega. É como caminhar por uma casa abandonada, ouvindo passos que não são seus. Sua mente oscila, às vezes clara, às vezes turva. Você sabe que existe uma razão, mas ela se dissolve em reflexões que queimam lentamente. Há memórias que insistem em voltar, lembranças de quem você tentou ser, de quem você desejou que outros vissem. E cada lembrança é um lembrete do abismo que cresce silencioso. Você tenta racionalizar. A lógica no sofrimento? Ou será apenas uma queda repetitiva no mesmo vazio? A lucidez surge por um instante, mostrando que tudo é reflexo do que você projeta. Mas logo desaparece, deixando apenas a sensação de impotência. Cada pensamento retorna, em loops insistentes, sem saída. O mundo parece indiferente à intensidade que você carrega. Cada gesto seu, cada entrega, retorna como sombra. Você se pergunta: será que amar sem ser visto é um erro ou uma prova? E o silêncio ao redor, pesado, parece zombar de sua vulnerabilidade. Há momentos em que você sente que poderia gritar e o som não encontraria ouvidos. A dor do amor não correspondido é invisível, mas real. É uma chama que queima sem luz, um rio que corre sem margem. E você permanece, nadando nesse fluxo, esperando o reconhecimento que nunca vem. Sua alma se fragmenta em pequenos fragmentos de esperança e desespero. Cada lembrança de carinho não retribuído se torna uma faca que corta lentamente. E ainda assim, você continua. Há algo em você que se recusa a se apagar completamente. Você se lembra de Clarice. Ela sabia dessa dor, o segredo do amor invisível, o peso de ser profundo demais para ser notado. E mesmo sabendo, você continua, porque a própria consciência de sua dor dá sentido a cada passo. Há instantes de delírio, de colapso interior, onde você se vê caindo, mas sem chão definido. Cada sensação é aumentada, cada pensamento se fragmenta. A lucidez e a confusão se entrelaçam como amantes impossíveis. Você deseja compreender, mas a compreensão se desfaz no momento em que parece alcançá-la. Você percebe que nada é estático, tudo oscila. O mundo, a mente, o coração. Cada esperança é seguida por um vazio que cresce como um tumor silencioso. E você percebe, com horror e fascínio, que talvez nunca haja resposta,
apenas percepção contínua do que não é visto. O tempo se arrasta. O amor não visto permanece, constante e inclemente. Cada dia é um exercício de sobrevivência emocional. Você se observa e se reconhece em partes, mas o todo continua escondido, invisível. E nesse reconhecimento parcial, sente o abismo se abrir lentamente. E então, você entende que o vazio não é apenas ausência, é presença constante. Uma sombra que segue cada movimento, que espreita cada intenção. Você respira, sente o coração bater, e ainda assim, há um silêncio que responde a tudo. O abismo está diante de você, mas o fundo é desconhecido, e a queda parece inevitável. Você permanece ali, à beira, e o mundo segue. Cada sombra se move, cada coração pulsa, mas o seu, silencioso e profundo, continua aguardando, e o precipício permanece sem revelar seu fim. A tensão cresce. O vazio observa, paciente, e você sente que se der um passo, talvez nunca mais volte. O próximo instante é incerto. E mesmo assim, você continua a olhar, a sentir, a amar sem ser visto, consciente de que a escuridão não está atrás, mas dentro de você, respirando junto, aguardando o próximo movimento. A queda está prestes a começar, mas o fundo ainda permanece oculto. Você sente a solidão crescendo em círculos, como se a própria sombra tivesse vontade própria. Cada gesto seu, cada palavra não ouvida, é uma corda invisível que o prende a si mesmo. Você observa o mundo sorrir, ignorando a intensidade da sua entrega. O amor que você oferece é líquido, escorre pelos dedos de quem nunca percebeu sua existência. E ainda assim, você continua. Há uma espécie de fidelidade à própria dor, como se ela fosse um monumento que você constrói sozinho, pedra por pedra, esperando que alguém finalmente a note. A cada tentativa de aproximação, você se depara com a barreira do invisível. Há olhares que passam sem tocar, vozes que soam vazias. Você se pergunta se é a sua percepção que falha ou se o mundo realmente não tem olhos para o que é mais profundo. A mente oscila, ora clara, ora turva. Você deseja desesperadamente ser visto, mas o medo de se expor transforma cada gesto em um ensaio silencioso, interrompido antes mesmo de começar. Você percebe que a própria intensidade é um obstáculo. Amar sem ser visto é um paradoxo. Quanto mais você se entrega, menos o mundo percebe. E isso corrói de dentro para fora, invisível como veneno. O coração que pulsa em segredo se torna um arquivo oculto de memórias que nunca serão compartilhadas. Há um peso nesse silêncio que se acumula, lento, como a água que escava pedra, moldando o seu ser sem que você perceba. No entanto, há momentos de lucidez cortante. Você se vê em espelhos imaginários e a verdade surge. Ninguém pode preencher esse espaço que existe entre você e o outro. A tentativa de ser compreendido se transforma em ritual, cada gesto carregado de significados que o mundo não decifra. É nesse limiar entre o desejo de conexão e a impossibilidade de comunicação que você aprende o verdadeiro significado do isolamento emocional. A mente retorna sempre ao mesmo ponto, em loops que não se quebram. Você se lembra de pequenos detalhes, um sorriso que não correspondeu, uma palavra que se perdeu no vento. Cada memória é uma lâmina que corta, fina, silenciosa, deixando cicatrizes invisíveis. Você sente o vazio crescendo e, mesmo assim, insiste em continuar, porque desistir seria admitir que o amor sem retorno é inútil. Você começa a compreender que o mundo é indiferente à profundidade. A entrega que você oferece é como lançar pérolas aos ventos, belas, preciosas, mas inalcançáveis. E isso gera uma tensão constante. Você deseja ser notado, mas sabe que a própria essência do seu sentimento é demasiado delicada para sobreviver à observação superficial. Há um conflito interno que não cessa, e cada tentativa de resolvê-lo apenas o arrasta mais para dentro de si mesmo. E ainda assim, você persiste, porque o amor que não é visto também é um ato de coragem silenciosa. A dor não é apenas sofrimento, é uma forma de existência profunda que desafia o mundo a perceber o que existe além da superfície.
Cada momento de invisibilidade se torna um espelho, refletindo não o mundo, mas você, nu em sua intensidade. O silêncio se torna mais pesado à medida que você percebe que cada gesto não correspondido não é apenas falta de atenção, mas uma ausência que se torna presença, um espectro constante que acompanha seus pensamentos. Você se pega falando sozinho, escrevendo cartas que nunca serão enviadas, desenhando mapas para corações que jamais cruzarão o seu caminho. A própria vida se transforma em um teatro de sombras, e você é o protagonista que ninguém vê. Você sente o tempo escorrer como areia negra, cada grão carregando lembranças de amores que não tiveram voz. O vazio não é apenas ausência, é presença insistente, que se aproxima como uma névoa, que se infiltra nos ossos e nos sonhos. Você tenta lutar, racionalizar, mas cada argumento se desfaz diante do peso silencioso. Cada emoção não compartilhada é uma pequena morte, e você revive essas mortes em cada reflexão. A tensão interna cresce, e você entende que o vazio não é estático. Ele se expande, e você se expande junto com ele, inconscientemente. Você tenta buscar justificativas filosóficas, encontra palavras de Clarice, Jung, Schopenhauer. Elas confortam por segundos, mas logo a realidade retorna com toda a sua crueza. A dor de ser invisível ao amor é única. Não há teorias que preencham esse abismo. Você se sente simultaneamente compreendido e traído pela sabedoria alheia, porque ninguém pode sentir o que você sente em plenitude. E ainda assim, algo o mantém em pé. Um fio de esperança, tênue e resistente, que diz que o ato de amar sem ser visto tem significado próprio, mesmo que ninguém mais perceba. É um paradoxo. A dor é profunda, mas a coragem é maior. Você caminha por essa linha tênue entre a escuridão e a luz que não ilumina, entre o desejo de ser reconhecido e a aceitação da invisibilidade. O mundo permanece alheio, mas dentro de você uma tempestade se forma. Cada pensamento retorna, cada lembrança se sobrepõe, e você sente que algo vai ceder. O amor que você carrega, invisível e intenso, cria forças que você ainda não compreende. Há uma tensão que aperta, que faz o coração tremer, mas que também desperta uma consciência nova sobre a profundidade do que significa existir sem ser visto. Você percebe que está sozinho, mas não solitário. Há um paradoxo cruel e belo. O amor não correspondido é também um testemunho da sua capacidade de sentir profundamente. E enquanto o mundo continua sem notar, você se torna, por si só, um observador de si mesmo, consciente do abismo que cresce silencioso, mas incapaz de revelar seu fundo. O vazio permanece. Ele não se revela por completo, mas não desaparece. Cada gesto, cada pensamento, cada batida do coração é moldado por ele, e você sente que a próxima revelação pode ser devastadora, porque a profundidade do que você sente não cabe mais em sua própria compreensão. A tensão aumenta, silenciosa, insistente, e você percebe que o abismo não espera, ele apenas observa. Sua mente repete os mesmos caminhos, explorando cada fissura emocional. Cada memória é uma lâmina, cada esperança não correspondida uma corda que se afrouxa. Você se percebe em uma espiral sem fim, mas a espiral não cessa, ela se aprofunda. O amor que não é visto é também um espelho de sua própria existência, e você encara esse reflexo com uma mistura de horror e fascínio. E mesmo diante do colapso iminente, você continua. O silêncio ao redor é denso, quase palpável. A dor se torna uma forma de arte interna, uma música que apenas você ouve. Cada batida do coração é uma nota, cada suspiro, um acorde dissonante que preenche o espaço que ninguém ocupa. A tensão está em seu ápice, e você sente que qualquer passo em falso poderia derrubá-lo no abismo de uma vez por todas. A consciência da própria intensidade retorna. Você percebe que cada emoção não compartilhada não é menos real. Cada entrega invisível é uma prova de coragem silenciosa.
E enquanto o mundo o ignora, você se torna, paradoxalmente, maior em sua invisibilidade. O vazio cresce, mas você também cresce dentro dele. O abismo se aproxima sem se revelar. Você percebe que nunca houve fundo visível, que a queda é contínua e que a única certeza é o movimento. O amor que não é visto transforma-se em força e em fardo simultaneamente. E você sente com a lucidez e o terror misturados que está à beira de algo que não pode ser nomeado, mas que inevitavelmente vai moldar tudo o que resta de você. O próximo instante é uma promessa silenciosa. O vazio espera, paciente e eterno. Você sente sua presença dentro de cada pensamento, cada emoção, cada gesto. E enquanto a queda parece inevitável, algo dentro de você observa, consciente e temeroso, de que o abismo é profundo, mas sua extensão ainda está por ser revelada. O silêncio final de cada bloco retorna como um lembrete. Você não é visto e talvez nunca seja, mas a intensidade do que sente continua a existir, cada vez mais densa, cada vez mais inevitável. E você permanece na borda do abismo, respirando, sentindo, amando sem testemunha, enquanto o vazio observa, paciente, silencioso, aguardando seu próximo passo. Você percebe que a invisibilidade não é apenas ausência de atenção, mas uma forma de existência que se impõe sem pedir licença. Cada gesto, cada pensamento, cada palavra não correspondida constrói uma paisagem interna que ninguém atravessa. Você tenta racionalizar, mas logo a razão se dissolve. Há uma densidade no ar que só você sente, um peso silencioso que molda suas emoções. E mesmo nesse confinamento, há momentos de clareza abrupta. Você vê o que ninguém percebe e sente o que ninguém consegue compreender. O amor que você carrega sem ser visto se torna um ato de resistência. Cada sentimento não retribuído é uma prova silenciosa de que existe intensidade que não depende do reconhecimento externo. Você se pergunta se todo esforço é em vão, se cada entrega é um grito no vazio. Mas há algo dentro de você que persiste. O silêncio não é apenas ausência, ele é matéria, concreta e implacável, esculpindo seu ser sem autorização. Você sente a tensão de viver em dualidade, entre o desejo de ser notado e a impossibilidade de ser compreendido. Cada interação social é um campo minado. A proximidade gera expectativa. O toque da realidade quebra a esperança. Você se observa reagindo, tentando controlar a própria expressão, mas o corpo fala o que a mente não consegue militar. E nesse microconflito, percebe a fragilidade de sua própria construção emocional. Há uma constante oscilação entre euforia e colapso. Você se apega a memórias que confortam, mas logo elas se tornam facas afiadas, recordações que lembram do que foi oferecido e não retornou. A intensidade do sentimento transforma cada instante em tormento, e você percebe que a própria lucidez é uma faca de dois gumes. Ela revela a verdade, mas a verdade fere. O vazio parece respirar junto com você. Cada passo, cada respiração, cada pensamento é observado por essa presença invisível. Você tenta resistir, manter-se firme, mas percebe que a própria resistência é absorvida pelo abismo. E ainda assim, há beleza nessa luta silenciosa. O amor não visto se transforma em uma forma de arte, uma expressão daquilo que ninguém mais poderá tocar. Você se depara com o paradoxo da própria existência. Quanto mais se entrega, mais profundo se torna o abismo. Cada gesto de carinho se perde em ecos que nunca retornam, mas dentro de você, eles ganham densidade, formam sombras que se entrelaçam e criam labirintos emocionais. A mente tenta escapar, mas cada fuga retorna ao ponto inicial, em loops que testam sua paciência e resistência. E nesse labirinto, você encontra reflexos de si mesmo que antes ignorava. Há partes de sua psique que se escondem, fragmentos que se recusam a emergir. Eles observam, silêncios, cada tentativa de ser visto, cada gesto de entrega.
Você percebe que a invisibilidade não é apenas do mundo, mas é também interna, construída por camadas de defesa e medo. O mundo externo parece indiferente, mas você nota sinais sutis que ninguém mais percebe. Um olhar que passa rápido demais, um gesto que quase se repete, uma palavra que se perde no vento. Cada detalhe é amplificado, interpretado, analisado, como se fossem provas de que a realidade está a um fio de ser compreendida. Mas você sabe que a percepção é sempre parcial, fragmentária, e a compreensão completa talvez nunca chegue. Você se pega em silêncio absoluto, observando-se com uma atenção que beira o desconforto. Cada respiração revela mais camadas de tensão, cada batida do coração revela microconflitos que você ainda não solucionou. Há um constante diálogo interno, uma tentativa de racionalizar o que é essencialmente irracional, a dor de amar sem ser visto. E nesse diálogo, você encontra ao mesmo tempo conforto e desespero. A mente retorna aos mesmos pontos, mas agora com mais clareza e mais dor. Cada memória não correspondida se torna uma lição crua sobre a própria intensidade. Cada gesto invisível se torna um reflexo de coragem silenciosa. E você percebe que o abismo não está apenas no mundo, mas dentro de você. E que caminhar à beira dele é a única forma de realmente compreender a profundidade do seu próprio sentimento. Você sente a tensão aumentar. Cada passo que você dá em direção à vida real é acompanhado pelo peso do vazio, que observa, paciente, silencioso, inescapável. Cada interação social, cada tentativa de conexão, Cada momento não correspondido pesa mais. Cada expectativa frustrada deixa marcas que se acumulam silenciosamente. E você percebe que a própria mente se torna um espelho do abismo. Reflexos infinitos de amor não correspondido, ecos de entrega que retornam como sombras de si mesmo. O mundo continua indiferente, mas você sente que algo mudou. A intensidade de seu sentimento moldou você, e mesmo que ninguém veja, você se vê transformado. A dor não é apenas sofrimento, é também força, uma energia silenciosa que cresce, moldando sua psique e preparando-o para confrontos ainda maiores com a própria invisibilidade. Você percebe que o vazio não é estático. Ele respira, se move, observa. Cada tentativa de preencher o espaço entre você e o mundo é absorvida, transformada, devolvida em formas sutis de aprendizado. A consciência do que é não visto se torna um reflexo constante. Você vê o mundo, mas o mundo não o vê da mesma maneira. A intensidade da entrega invisível começa a se tornar quase palpável. Cada gesto, cada pensamento, cada emoção é amplificado pelo silêncio que o cerca. Você sente o peso do amor que ninguém percebe, mas que, paradoxalmente, molda sua identidade mais profundamente do que qualquer reconhecimento externo poderia fazer. E, finalmente, você percebe que a queda é inevitável, mas não é total. O abismo se aproxima, silencioso e profundo, mas ainda sem revelar seu fundo. Você sente a tensão, a expectativa, a consciência de que cada passo que dá o aproxima de algo desconhecido. O amor não visto é tanto fardo quanto força. E você se mantém na borda, respirando, sentindo, pronto para o próximo instante, sem saber se haverá retorno. O vazio continua, inescapável e persistente, mas dentro dele há uma clareza silenciosa. A intensidade do que você sente é imensurável, mesmo sem testemunha. Você percebe que cada gesto não correspondido é também um ato de coragem. E enquanto observa o abismo que cresce, sente que qualquer passo adiante é simultaneamente aterrador e necessário, mantendo a atenção suspensa, intacta e inevitável. O vazio se instala com uma densidade quase física. Você sente cada batida do coração como se fosse um tambor abafado, marcando um ritmo que ninguém mais ouve. Cada passo no mundo externo é acompanhado pelo peso da própria invisibilidade. O amor que você carrega se transforma em sombra, seguindo cada gesto, cada pensamento, cada emoção, mas sem jamais se mostrar ao outro. Você percebe que a intensidade do sentimento é paradoxalmente sua força e sua prisão, algo que o define, mas que o isola simultaneamente.
A mente oscila entre lucidez e colapso. Às vezes você entende claramente a natureza de sua dor, mas logo a consciência se dissolve em microfragmentos de frustração, lembranças e desejos não correspondidos. Cada memória se torna um espelho, refletindo não o mundo, mas você mesmo, nu em sua própria vulnerabilidade. E a percepção de que o que sente é invisível aos outros cria microconflitos internos que você sente como pequenos abismos, sempre à espreita, prontos para engolir qualquer tentativa de normalidade. O mundo parece seguir com indiferença cruel. Cada olhar que passa ao lado não percebe a intensidade de sua entrega. Cada gesto de carinho devolvido com superficialidade é uma ferida silenciosa. Você começa a questionar se amar sem ser visto é um erro ou um ato de coragem silenciosa. Há momentos em que a mente insiste em racionalizar, em buscar explicações lógicas, mas a realidade retorna com uma simplicidade brutal. Ninguém sentirá o que você sente, e isso não mudará, independente de quanto se esforce. E ainda assim você persiste. Cada gesto de entrega se torna uma forma de arte invisível, uma expressão que só você pode perceber plenamente. O silêncio do mundo ao redor aumenta a intensidade de cada emoção, e a solidão se torna uma lente que amplia os pequenos detalhes, os mínimos gestos que ninguém mais nota. Há uma tensão crescente, silenciosa, que se acumula como nuvens carregadas antes de uma tempestade. Você sabe que algo dentro de você está prestes a explodir, mas não sabe como nem quando. Você sente que está preso em loops que não se quebram. Cada tentativa de conexão retorna como sombra. Cada esperança de reconhecimento se desfaz antes de tocar o outro. A entrega que não é vista se torna espiral de autoconhecimento e autodestruição simultâneos. Cada emoção amplificada pelo silêncio do mundo se transforma em microconflitos internos, testando sua paciência e força emocional. E nesse labirinto, você percebe que a única presença constante é a sua própria consciência, refletindo, absorvendo e amplificando cada dor que ninguém poderá aliviar. O coração pulsa com intensidade crescente. Cada sentimento não correspondido é um lembrete de que a vida exige testemunhas, mas você percebe que o vazio é indiferente à sua necessidade de ser visto. Você tenta controlar a própria reação, moldar a expressão de dor ou desejo, mas o corpo revela o que a mente tenta esconder. Cada gesto que você faz é simultaneamente um ato de coragem e um lembrete da própria invisibilidade. E essa dualidade se torna mais pesada a cada instante. O mundo ao redor permanece alheio, mas você sente sinais sutis que ninguém mais nota. Olhares fugidios, gestos que quase se repetem, palavras que se perdem no vento. Cada detalhe é amplificado, interpretado, analisado, como se fossem pistas para decifrar a própria invisibilidade. Mas você percebe que a percepção é parcial, fragmentária, e que a compreensão completa jamais chegará. Essa repulsão cria uma tensão interna que aperta o peito, enquanto a mente busca sentido em algo que não pode ser sentido por outros. E nesse espaço, você descobre partes de si mesmo que antes ignorava. Fragmentos de psique que se escondiam, observando cada tentativa de ser visto e cada entrega silenciosa. A invisibilidade, você percebe, não é apenas do mundo. Ela também habita dentro de você, construída por camadas de defesa, medo e expectativas frustradas. Cada microconflito que surge é um reflexo desse confronto entre desejo de conexão e impossibilidade de ser plenamente compreendido. O tempo se torna quase tangível, carregado de lembranças não correspondidas. Cada memória de amor que não encontrou resposta pesa, acumula-se silenciosa, e você percebe que sua mente tornou-se um espelho do próprio abismo, reflexos infinitos de entrega invisível, ecos de entrega que retornam como sombras de si mesmo. A consciência da própria intensidade emocional é uma mistura de fascínio e horror. Você se reconhece, mas o mundo não. E isso cria uma tensão que parece crescer indefinidamente. E, finalmente, a lucidez e a dor atingem um ponto de convergência. Cada gesto não visto, cada palavra não ouvida, cada esperança frustrada se torna testemunho da própria coragem silenciosa. Você percebe que o amor que não é visto é também um ato de afirmação da existência, paradoxalmente libertador e sufocante. Mas não há alívio, não há fechamento. O abismo continua, ali, silencioso,
crescente, esperando, e você permanece à beira, consciente de que o próximo passo poderá ser a queda definitiva. Você encara o espelho e percebe que não há face, mas sim fragmentos de silêncio. Cada traço seu parece dissolver-se, diluído por uma ausência que nunca cessa. O que você sente ecoa no vazio ao redor, mas não encontra resposta. A presença que desejava é uma sombra que não retorna. Há uma densidade no ar que corta, quase física, e você percebe que a vida, em sua crueza, não oferece testemunhas para a intensidade do que carrega. É como se existir fosse apenas atravessar corredores escuros, sempre à beira de uma percepção que se recusa a se concretizar. O coração bate sozinho, cada pulsar um lembrete de que a dor é sua, insubstituível e invisível. O mundo segue indiferente e você sente que a solidão não é a ausência de companhia, mas o espelho de si mesmo que ninguém olha. Cada gesto de entrega que não encontrou retorno se transforma em memória concreta, uma marca que permanece, viva, pulsando e que não será aliviada pelo toque alheio. A consciência disso é um peso silencioso, que aperta, que molda, que esculpe você sem pedir licença. E nesse silêncio, você percebe que a própria intensidade do sentimento é um fardo e uma forma de liberdade simultâneas. Não há soluções, nem conforto, nem promessa de reconhecimento. Apenas o eco constante da sua presença, imenso e inescapável. Cada entrega invisível é um ato de coragem silenciosa, mas também uma ferida aberta, que se aprofunda à medida que você observa a impossibilidade de ser plenamente visto. O tempo se estende, denso e imóvel, enquanto você se observa de dentro para fora. A angústia de existir sem pertencer se manifesta como sombra persistente, envolvendo pensamentos, memórias e desejos não correspondidos. Há um confronto silencioso com a própria essência. O abismo não cessa, não se revela totalmente, mas você sente sua profundidade em cada batida do coração, em cada suspiro contido. Não há reconciliação possível entre o que se sente e o que se percebe do mundo. Apenas a tensão de um existir incompleto. E quando seus olhos retornam ao reflexo, você entende que a ferida permanecerá aberta. O abismo está diante de você, silencioso, invisível, interminável. Não há ponto final, não há fechamento, apenas a certeza inquietante de que existir é, muitas vezes, ser testemunha de si mesmo.